A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, lá no versículo 7, que a palavra fala assim: lançam sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, a ansiedade é um problema seríssimo para a vida de um crente. Porque a ansiedade, ela é a preocupação com o futuro. E nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Imagina com relação às situações que a gente está atravessando, as tribulações, os problemas que a gente vive. Então nós precisamos controlar a ansiedade, porque Deus não trabalha na ansiedade. Todas as vezes que nós ficamos ansiosos diante de uma situação, Deus espera a gente acalmar, se firmar na fé, para depois ele ir lá e agir. Então, todas as vezes que você começa a ficar ansioso e ansiosa diante de uma situação, você está provocando um atraso no teu processo, nas tuas bênçãos, naquilo que Deus tem para fazer na tua história. Então, a gente precisa ter um autocontrole, que Deus explica isso na palavra também, que nós precisamos ter um autocontrole, controlar as nossas emoções, porque senão a gente não consegue ultrapassar com uma certa rapidez os processos que a gente precisa passar. A gente começa a retardar esses processos. E aí as coisas começam a se complicar. Porque diante da ansiedade que você começa a gerar, você começa a ter problemas físicos. Você começa a ficar doente. E aí você começa a desanimar na fé. E aí você vai trazendo mais problemas ao invés de resolver o problema ao qual você está atravessando, que você está vivendo. Então é muito sério essa situação da ansiedade. A gente precisa controlar isso e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós temos consciência de que Deus está no controle de todas as coisas, a gente começa a caminhar com mais tranquilidade, porque a gente sabe que existe uma força maior, que é o Deus que nós servimos, cuidando daquilo que nós não podemos cuidar, abrindo caminhos para que a gente possa passar, nos dando livramento diante das situações difíceis. E aí a gente começa a caminhar com mais tranquilidade, tendo paz, né? Porque a gente começa, quando a gente exerce a nossa fé, a gente passa pelas tribulações, mas passa com paz, sabendo que Deus está no controle de tudo aquilo que a gente está vivendo. Então Deus está falando para você, não fique ansioso e ansiosa diante do talento do outro, com medo que isso venha te prejudicar. Não fique ansioso, ansiosa diante de uma prova que você tem que fazer, um concurso que você vai prestar. Não gere ansiedade com as suas contas no banco, com as contas que você tem para pagar, né? Com os compromissos que você tem. Não gere ansiedade de forma alguma. A gente precisa ter autocontrole. E a gente precisa buscar no Senhor o nosso recurso, né? O nosso equilíbrio emocional. Por que Deus fala que a gente precisa sempre orar, estar em constante oração? Porque a oração, ela traz equilíbrio emocional, estabilidade emocional para nós. Quando nós paramos de orar, nós perdemos essa estabilidade. E a gente precisa ter estabilidade emocional. Porque se você não tiver estabilidade emocional, a primeira pessoa que trouxer uma palavra torta para você, se você já está vivendo um turbilhão de problemas que você não consegue resolver, você fica com o nervo à flor da pele. A primeira reação que você vai ter é de agressividade. Você vai querer pegar essa pessoa pelo pescoço. Você vai perder o equilíbrio. Aí você não tem equilíbrio dentro de casa para cuidar das coisas, cuidar dos filhos, do casamento, do marido, da esposa. No trabalho, você começa a perder todo o equilíbrio que você precisa ter. Então a oração, ela traz estabilidade emocional para nós. Então nós precisamos estar em constante oração para que a gente venha ter essa estabilidade emocional. Porque com a estabilidade emocional, você pensa, você raciocina, você calcula o que você vai fazer, né? Você tem condições de ouvir aquilo que Deus está falando, porque você está dentro de um equilíbrio. Quando você desequilibra, desgoverna tudo. Então a gente precisa ter sempre esse controle emocional. E isso a gente consegue essa estabilidade através da oração.
Então Deus está falando para você, se mantenha em oração, porque eu não perdi o controle dessa situação, eu não perdi o controle da tua vida, eu não perdi o controle de nada do que está acontecendo. Deus está no controle de tudo isso daí, que está tirando o seu sono, tirando a tua paz, que não está deixando você comer, que não está deixando você dormir. Agora você vai descansar em Cristo, sabendo que Deus está no controle de todas as situações, tá? E descartar essa ansiedade. E você vai voltar a orar, porque você estando em constante oração, você tem estabilidade emocional. Quando você perde o hábito de orar, você fica sem essa estabilidade emocional e você fica à flor da pele. Então, tudo que acontece ao seu redor, você já está explodindo. Então, Deus hoje está trazendo paz, está trazendo orientação para você, para que você venha acalmar, para que Ele possa agir, tá? Então, não deixe assim o seu cérebro agitado com essas coisas, porque o nosso cérebro, ele comanda e ele faz com que você tenha atitudes e gere emoções. E diante das emoções, se ela for negativa, você vai começar a ter problemas físicos, né? Porque você já está num descontrole emocional, aí você começa a ter um problema físico. E não é por esse caminho que você vai conseguir resolver os seus problemas. Você vai conseguir resolver os seus problemas através da paz que Deus está te dando, através da orientação que Deus já está colocando para você, que é só você praticar, porque Ele já está entrando com recurso naquilo que você não pode resolver. Então toma posse dessa palavra, não se desespera e lembre sempre que nós precisamos estar em constante oração. Irmão, se eu for ficar desestabilizado emocionalmente diante de todos os problemas que eu tenho, eu não acordo mais, eu não levanto mais. Começando pelo problema da alopécia que eu tive, que eu já me considero curada. Meu cabelo está num processo de crescimento, né? As falhas que tem, eu creio que Deus já está fazendo com que venha desenvolver a raiz do cabelo e crescer. Mas se eu deixar isso tomar conta, eu não gravo vídeo, eu não evangelizo, eu não saio de casa, eu fico incomunicável. Então eu tenho o quê? Que encarar o problema que eu tenho, sabendo que eu tenho um Deus que está cuidando de mim, que está aqui, sabe, que está... eu não estou com a aparência do jeito que eu gostaria de estar, mas eu sei que Deus está recuperando os fios do meu cabelo que caiu. Então eu preciso ter essa estabilidade emocional e eu consigo essa estabilidade em oração. Então eu estou em constante oração com o Senhor o tempo todo, para que Ele possa, sabe, me estruturar, me dar equilíbrio, trabalhar o meu emocional, para que eu possa evangelizar, para que eu possa pregar a palavra, para que eu possa estar de pé. Porque senão eu acabo entrando numa caverna e não saindo mais, né? Porque ninguém gosta de estar com uma aparência estranha. Ninguém quer perder um membro do corpo, ninguém quer perder nada, né? Então a gente fica sem chão quando acontece uma situação dessa. Mas nós precisamos entender que a vida é muito maior do que isso, né? Então eu não posso estagnar a minha vida decorrente de outras vidas que dependem da minha vida, porque eu estou com um problema no meu cabelo, porque eu tô praticamente, né, agora tá crescendo, mas teve uma época aqui que eu fiquei, sabe, com muito pouco cabelo. Mas eu não posso estagnar a minha vida por causa disso. Então, o que Deus está querendo dizer para você com isso que eu estou te dizendo agora? Para que você não pare diante do problema que você está vivendo, porque existem outras pessoas que precisam de você, precisa do seu amor, precisa do seu cuidado, né? Se você tem um ministério com Deus, tem outras vidas que dependem da sua vida, porque Deus está te usando para abençoar essas outras vidas. Então a gente não pode ser egoísta também e ficar visando só o nosso problema e esquecer do resto do mundo, né? Então assim, se levanta, respira fundo, porque tem pessoas na sua responsabilidade e você precisa tomar frente disso daí. E deixar aquilo que você não está conseguindo resolver para que Deus venha resolver. Então toma posse dessa palavra, descansa no Senhor, sabe? Pega o meu testemunho como exemplo para te dar força para você levantar, porque eu estou aqui com pouco cabelo, mas eu estou. Então a gente precisa o quê? Enfrentar o problema, encarar que a gente tem o problema, mas saber que a gente tem um Deus que consegue resolver as coisas que a gente não consegue resolver. Então Ele resolve tudo aquilo que nós não conseguimos resolver. Então descansa em Deus, porque a solução está vindo, a providência está vindo. Não é o final da tua vida,
sabe? Você não vai passar vergonha, você não vai ficar numa situação constrangedora de forma alguma. Deixa Deus agir, tá? Se é um caso de saúde, creia, exerça a tua fé, porque Deus tem capacidade para restaurar, seja lá o que for, né? Deus tem capacidade para fazer renascer um órgão, né? Regenerar os nossos tecidos, as nossas células. Deus faz tudo. Ele tem poder para tudo. Ele é o Criador. Então confia, exerce a tua fé, fique em constante oração para que você venha ter estabilidade emocional, tá? Porque se você gerar ansiedade, você vai atrasar o seu processo com Cristo. E Deus tem coisas aí para resolver. Você não está conseguindo resolver? Então entrega nas mãos de Deus, descansa, porque Deus vai resolver, mas Ele espera sempre a gente acalmar primeiro, tá? Então a ansiedade é um problema, ela traz outras consequências na nossa vida. Então nós precisamos trabalhar o nosso emocional através da oração, né? Ter equilíbrio para que a gente não venha ficar, para que a gente não fique, que a gente não venha ficar tão ansioso diante de qualquer situação. Porque tem situações, irmãos, que eu sou um ser humano como vocês, que desequilibra a gente. Tem hora que dá aquela ansiedade. Será que vai dar certo? Será que que eu vou conseguir? Será que eu vou, sabe, ter o resultado que eu tô esperando? A gente fica naquela ansiedade, mas a gente não pode. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Se Deus garante a nossa vitória, então vamos confiar no Senhor. Porque a vitória vai vir do jeito dele, da maneira dele, mas nós vamos ter a nossa vitória lá na frente, tá? Então toma posse dessa palavra, porque tem providência de Deus chegando nessa área que você não consegue resolver. Mas Deus quer que você agora tenha equilíbrio emocional, tá? Então toma posse dessa palavra. Descansa no Senhor, porque Deus quando fala que vai fazer, irmãos, Ele vai fazer. Mas nós temos que ter responsabilidade diante das situações, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, para que Deus possa agir, tá? Então às vezes o retardo de coisas que você não está conseguindo resolver com Deus, receber do Senhor bênçãos, ou alguma coisa que não está conseguindo ser resolvido, é porque você não está deixando Deus trabalhar. Você está agindo de uma forma que está fazendo com que as coisas atrasem na tua vida. E a ansiedade é uma delas. Viver no passado, então, é pior ainda, né? Então, a gente não pode ficar vivendo de coisas que já aconteceram lá atrás, né? Então, a gente precisa se descarregar, sair, sabe, se libertar disso, do passado e do futuro. Não deixar nossa mente nem ficar no passado e nem se alojar no futuro. Porque o nosso cérebro, ele fica o tempo todo querendo se esconder em algum lugar. Ou ele fica no passado ou ele fica lá no futuro. Gerando uma situação, criando circunstâncias que não existem. Você não sabe o que vai acontecer, né? Você fica só imaginando coisas que, né, a gente nem vai viver aquilo que a gente está imaginando. Nem vai viver. É tudo fantasia e ilusão. E os demônios adoram isso, porque eles ficam só te instigando. No passado, ele traz todos os sentimentos que você teve lá atrás, ele faz você sentir tudo de novo. E gerar mais problemas para você. E a ansiedade, ele começa a criar situações constrangedoras que você fica imaginando coisas que nunca vão acontecer. Você fica naquela ansiedade, naquela bobagem. Então a gente precisa descartar isso daí, tá? Todas as vezes que você tiver pensamentos no seu passado e lá no teu futuro, você tem que repreender isso no nome de Jesus. Então você dá um comando para o teu cérebro. Você tem que anular. Entendeu? Eu repreendo isso no nome de Jesus. Fala 2, 3 vezes, porque os demônios que estão também não vão ter poder para ficar usando os teus pensamentos, entendeu? E você consegue se desvincular imediatamente daquilo. Então vai dando os comandos pro teu cérebro e não deixa os demônios usarem, tá? Porque o demônio pega a gente, ó, no nosso intelectual. Então ele pega os nossos pensamentos que vão gerando os nossos sentimentos, os sentimentos vão gerando atitudes e vai trazendo consequências para o nosso corpo físico, tá? E aí você fica doente espiritualmente, tá? Porque o nosso espírito está conectado, ó, com a nossa mente. Então a gente precisa trabalhar a nossa mente. Trabalhar o físico, sim, mas também a nossa mente, porque a nossa saúde também começa aqui, tá? Então toma posse dessa palavra, descansa no Senhor e repreende quando vier os pensamentos que não provêm de Deus, tá? Vive um dia de cada vez, irmãos, é um exercício. Faça esse exercício todos os dias, como se estivesse na escola aprendendo a escrever. Todos os dias você fala, eu vou viver o dia de hoje, porque o passado já foi e o futuro eu não sei o que será, mas está nas mãos do Senhor, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.